Olá pessoal, boa tarde para vocês. Vamos começar essa aula, uma aula de cinética química. O propósito dessa aula é apresentar um conteúdo importante da cinética para os alunos que fazem graduação em química, seja na área de bacharelado ou na licenciatura. Então, vocês que estão começando a acompanhar essa live, se você é um aluno do ensino médio, essa aula, apesar de abordar um tema que normalmente se vê no ensino médio, que é a teoria das colisões, ela vai ter uma abordagem um pouco mais direcionada para algo que não é visto no ensino médio, que é a equação de Arrhenius. Um aluno da graduação em Química, que vai se formar e ser um professor, ele precisa desse conteúdo para que ele possa ministrar para os alunos do ensino médio o conteúdo com a densidade necessária, sabendo filtrar o que pode ser apresentado para o aluno do ensino médio e o que não é necessário apresentar. Um parêntese importante para os nossos alunos que acompanham essa aula. A equação de Arrhenius é uma equação que bastante explorada em provas de seleção, por exemplo, de cursos de mestrado e doutorado. Então, um aluno da graduação precisa ter familiaridade com esse assunto, precisa, inclusive, procurar memorizar essa fórmula. Nem toda prova de seleção apresenta a fórmula dada para o candidato. Eu acho que memorizá-la não é uma tarefa difícil. E, ao mesmo tempo, a abordagem teórica que está relacionada antes. É bem legal porque essa área da química, a teoria das colisões e a equação de Arrhenius, ela tem uma abordagem empírica. Na verdade, as conclusões de Arrhenius são muito baseadas em investigações do que ele observa na experiência e o que ele vai formular como modelo teórico que explica a sua observação. E a equação dele, por exemplo, não é uma equação demonstrável, no sentido de que ela é uma equação em que ele, a partir de uma equação inicial chamada equação de Van't Hoff, que nós vamos apresentar para vocês, ele deriva essa equação e faz uma estimativa, uma determinada energia que está envolvida no início das reações químicas, chamada energia de ativação. E o Arrhenius, a partir da equação de Van't Hoff, ele vai ajustá-la e a equação com a energia de ativação vai ser chamada equação de Arrhenius. Então eu queria iniciar apresentando em primeiro lugar o seguinte. Existem fatores que alteram a velocidade das reações. Nós poderíamos elencar, por exemplo, a superfície de contato. Então todos nós sabemos da observação cotidiana prática, que se você quer cozinhar, por exemplo, batata, ela vai cozinhar mais rápido se você cortá-la em pedaços cada vez menores do que se ela estiver inteira. Uma batata consideravelmente grande inteira vai demorar mais tempo para o cozimento acontecer do que se eu cortá-la em pedaços menores, superfície de contato. Há um fator que está relacionado à natureza dos próprios reagentes. Então, se a gente comparar uma mesma reação química envolvendo os reagentes, eles estando no estado sólido, estando no estado líquido e estando no estado gasoso, as reações no estado gasoso vão acabar acontecendo mais rapidamente do que nos outros dois estados físicos. Entendam? Para uma mesma reação, essa comparação faz sentido, certo? Algumas reações químicas podem acontecer no estado gasoso e serem mais lentas do que algumas que acontecem no estado sólido. Reações diferentes, não se aplica o mesmo princípio. Também sabemos da experiência cotidiana que moléculas consideravelmente complexas, com muitas ligações para quebrar, elas reagem mais lentamente do que moléculas mais simples. Um exemplo fácil da gente perceber isso é se nós colocássemos, por exemplo, querosene e comparássemos a queima do querosene com a queima da gasolina. Então vamos imaginar, mesma quantidade de querosene e gasolina, ateássemos fogo exatamente no mesmo instante e com um cronômetro verificássemos o tempo que levaria para cada um queimar. Nós íamos ver que o querosene queimaria mais lentamente,
porque são moléculas maiores. A mistura chamada querosene são hidrocarbonetos com mais carbonos do que a mistura chamada gasolina. Então, são fatores que alteram a velocidade das reações. Superfície de contato, natureza dos reagentes. E entre esses fatores, a temperatura é um fator. Baseado basicamente na seguinte premissa. As reações químicas, elas envolvem a perspectiva de que as moléculas dos reagentes precisam colidir para que nesse choque ligações químicas possam ser desfeitas e pós-choque novas ligações químicas possam ser feitas, gerando o produto. Um exemplo fácil de entendermos isso é a síntese do iodeto de hidrogênio. Então imagine, H2 no estado gasoso, hidrogênio. Curiosamente, essa não é uma molécula fácil de reagir, o hidrogênio tem uma ligação consideravelmente forte. E eu coloco ele, por exemplo, para reagir com iodo, também gasoso. E o produto dessa reação é um gás chamado iodeto de hidrogênio, então 2HI gasoso. O que é que a teoria das colisões ela pressupõe para que uma reação aconteça? Em primeiro lugar, como eu estou considerando que esses reagentes são gases, essas moléculas movem-se conforme os modelos da teoria cinética molecular. Elas movem-se aleatória e incessantemente. E todo o princípio aplicado à teoria cinética molecular se aplica para essas moléculas. Elas então têm uma energia cinética média que está relacionada com a temperatura. E então significa que se eu aumento a temperatura do sistema formado por esses gases nos reagentes, as moléculas vão se mover mais rapidamente, porque a energia cinética média dos gases é diretamente proporcional à temperatura. Teoria cinético-molecular. Então, quando essas moléculas elas começam a reagir em um recipiente, eu coloco eles para reagirem e espero que essas coisas comecem a gerar um produto. Para eles gerarem um produto, basicamente duas coisas têm que estar envolvidas. Em primeiro lugar, vamos admitir que a moléculazinha de hidrogênio que eu estou representando aqui seria representado por essas esferinhas conectada por esse bastão. E vamos admitir que a molécula de iodo, o iodo é um átomo bem maior do que o hidrogênio, seria essas esferinhas conectadas por esse bastão. Vamos admitir que o meu desenho é simétrico e que isso aqui corresponde ao iodo. Iodo, iodo, H e H. Bom, para que um produto possa se formar, esses átomos de hidrogênio e esses átomos de iodo têm que se desconectarem. Eu tenho que ter a ligação química quebrada. E para quebrar essa ligação química, eu tenho que fornecer energia suficiente para que isso aqui vença o que está mantendo conectado, a energia que está conectando essas moléculas. Lembre-se, uma molécula como essa, uma molécula diatômica, ela é basicamente um oscilador. Então, essas moléculas elas têm uma oscilação, elas estão vibrando, e à medida que eu forneço energia a esse sistema, eu posso fornecer tanta energia que ela se distende ao ponto de que se rompa a ligação. A energia mínima necessária para quebrar a ligação química nós chamamos de energia de ligação. Isso normalmente é um tópico abordado na termodinâmica química, na termoquímica. Então, deixa eu refazer o desenho aqui, para que ele fique mais simétrico para vocês que estão acompanhando. Então, aqui é o iodo, aqui é o outro iodo. Bom, então eu preciso fornecer energia. Mas, veja, para que o iodeto de hidrogênio se forme, é preciso que hidrogênio se conecte ao iodo. Então, de nada vai adiantar, por exemplo, se no instante em que essa ligação se quebrar, se esse iodo aqui ainda estiver conectado com esse outro iodo. É necessário que, além dessa ligação ter sido rompida, que essa também seja. Só que, felizmente, para nós, os átomos não pensam. Então, o hidrogênio, quando quebrada a ligação, ele não toma a decisão, eu não quero mais ficar com você, o outro hidrogênio, vou ficar com o iodo. O hidrogênio não toma essa decisão. Para que esse hidrogênio que agora está solto se conecte com esse iodo, é preciso que essas moléculas estejam próximas.
O que é que prevê a teoria das colisões? A teoria das colisões prevê o seguinte: se durante a quebra dessas ligações haja energia suficiente para quebrá-las, se durante essa quebra esse hidrogênio estiver próximo do iodo, de tal maneira que na hora que a ligação antiga se desfazer, eu possa, naquele instante, estar realizando a nova ligação química. Então, consideremos que no instante em que as ligações químicas que estão sendo rompidas, essas aqui, ó, aqui eu tenho ligações rompidas. Mas aqui, ó, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, são ligações rompidas. Mas eu terei, se eu estou formando um produto, né, uma substância nova, eu vou ter uma região agora em que novas ligações estão sendo formadas. Novas ligações. Se as ligações químicas elas estiverem se desfazendo no instante em que esse hidrogênio esteja próximo do iodo, esse hidrogênio próximo do iodo, o que vai se formar é o que a teoria chama de estado de transição. Então, essa estrutura aqui, que a gente representa com esse símbolo e com um mais aqui em cima, nós chamamos de estado de transição. O aluno familiarizado, por exemplo, com mecanismos de reações orgânicas, né, costuma ver muito isso nos mecanismos de reações, nas propostas de mecanismos de reações orgânicas. Isso aqui é o estado de transição. Do estado de transição, só há agora a possibilidade de que esse hidrogênio agora se conecte com o iodo e esse hidrogênio se conecte com o iodo. Então, após a formação do estado de transição, o que nós encontraremos vai ser o produto da reação. Então, hidrogênio conectado a iodo, hidrogênio conectado a iodo. Usando a minha simbologia anterior, né, deixa eu apagar aqui, esferinha pequena do hidrogênio agora está conectada à esfera do iodo, a esferinha pequena do hidrogênio conectada à esferazinha do iodo. Isso aqui é um modelo que nós chamamos de teoria das colisões. E aí, nesse modelo da teoria das colisões, essas reações vão ter perfis energéticos. E eu gostaria de apresentar para vocês alguns desses perfis energéticos. Três situações eu separei aqui. Os alunos que baixaram essa aula, né, na sala do Google, os alunos lá do IFRN, podem ir acompanhando. Eu estou no slide 2 da aula, tá? Eu separei três perfis para caracterizar, por exemplo, a formação de estados de transição. Essa perspectiva, chamada de teoria do estado de transição, ela descreve as reações químicas como essa movimentação. Ela está saindo, isso aqui é o sentido da reação. Eu tenho moléculas com uma certa energia, formando um estado de transição que energeticamente tem energia maior do que esse do início. E pós essa formação do estado de transição, eu tenho novas moléculas com menos energia do que a do estado de transição. Então, são três pontos energéticos. Os reagentes, eles têm um conteúdo energético. O estado de transição, que também tem um conteúdo energético. E os produtos, que têm um conteúdo energético. Dependendo da reação, a energia final dos produtos pode ainda ser um pouco maior que a dos reagentes. Ou ainda, a energia final dos produtos pode ser menor que a dos reagentes. Isso dá origem aos perfis energéticos que eu vou apresentar para vocês. Então, para que haja uma reação química, né, é preciso que as colisões possam levar à formação do estado de transição. Nem toda colisão entre as moléculas consegue levar à formação do estado de transição. E então, uma orientação espacial adequada, uma orientação geométrica adequada para a colisão
que favoreça o produto vai ser também determinante. Isso, na equação de Arrhenius, vai ser associado a um determinado parâmetro chamado parâmetro de Arrhenius, que está associado ao fator estérico. A palavra estérico aqui é usada no sentido de espacial. Então, quando eu apresentar para vocês aqui alguns instantes a equação de Arrhenius, vocês vão ver que esses fatores relacionados à orientação das colisões e a dependência disso com a temperatura estão relacionados na equação de Arrhenius. Quais os perfis que nós poderíamos apresentar para uma situação de uma reação química qualquer? Eu colocarei 3 aqui para vocês que estão acompanhando essa aula. 3 perfis energéticos para a abordagem da teoria das colisões. No ensino médio, quando nós apresentamos isso para os alunos, né, isso normalmente vem, a energia lá, ela está na forma de entalpia, que é o calor trocado à pressão constante. Mas no ensino superior, a gente, via de regra, trabalha com energia livre de Gibbs. Então, eu quero apresentar para vocês os perfis, e eles podem ter a seguinte cara. Um perfil clássico seria esse aqui. Deixa eu trocar a caneta, essa caneta já está ficando com pouca tinta. Um perfil clássico seria esse aqui, ó, que eu desenhei e apaguei. Bom, aqui nós temos os reagentes, aqui nós temos o produto, certo? Eu não estou colocando nada na ordenada nem na abscissa, mas via de regra vocês vão encontrar quando isso aparece, não precisa aparecer, infere-se isso que eu vou dizer agora. Via de regra você vai encontrar aqui na ordenada a energia, que pode ser a energia livre de Gibbs. Pode ser, no ensino médio, a entalpia. A gente representa por G. E aqui nesse eixo nós costumamos chamar de coordenada da reação. É o avanço da reação. Então, eu vou apagar essa ordenada e essa abscissa, vou deixar só o perfil, porque o que importa para a gente aqui é o seguinte. Essa energia que parte dos reagentes até chegar a esse ponto aqui, que nós chamamos de estado de transição, transition state, né? As iniciais a gente escreve em inglês, chama de TS. O estado de transição, a energia que faz com que as moléculas saiam do reagente até chegar àquele momento em que as novas ligações podem ser formadas, é chamada por Arrhenius de energia de ativação. Essa energia entre reagentes e produtos já foi estudada no curso de termodinâmica, né? Essa energia ΔG é o ΔGR ou ΔG da reação. Por exemplo, essa é uma reação que nós chamaríamos de exoergônica. Se aqui fosse entalpia, essa seria uma reação exotérmica. Lembre-se que com energia livre de Gibbs a gente não chama de exotérmica e endotérmica e exotérmica. A gente chama de endoergônica ou exoergônica. Esse é o perfil. Esse é o perfil de uma reação que não formou intermediários reacionais. Mas nós poderíamos, deixa eu apagar isso aqui, ter um perfil clássico. Clássico perfil de uma reação quando essa reação forma intermediários reacionais. É também um perfil exotérmico, mas ele é um perfil assim. Veja, essa é uma reação em que aqui encontram-se os reagentes, aqui encontram-se os produtos. Mas entre reagentes e produtos, nós temos esse estado de transição, esse outro estado de transição, TS1, TS2, mas nós temos essa região aqui que é detectável, é importante vocês saberem isso. Esse intermediário aqui, o intermediário reacional, o estado de transição, via de regra, não pode ser detectado. Mas os intermediários podem ser detectados experimentalmente. E é através da detecção dos intermediários de reação que os químicos conseguem propor mecanismos para as reações. Então aqui nós encontramos o intermediário reacional.
Então, se a pessoa está fazendo um estudo de uma determinada reação e quer propor um mecanismo, se for possível detectar os intermediários, você vai ter uma grande possibilidade de propor um mecanismo fiel à reação que você está estudando, né? Satisfatório àquela reação. Então, aqui nesse caso, né, um conceito consideravelmente importante, né? Nós temos aqui duas energias de ativação, né? A energia de ativação dessa etapa e temos essa outra energiazinha de ativação aqui, que claramente é visível no desenho, que essa energia de ativação é menor do que essa. Então, como a energia de ativação é a energia necessária para que a reação inicie, quanto maior é essa barreira energética, mais demora para a reação começar. Ou seja, a reação vai ser mais lenta. Nós podemos dizer, por esses gráficos, né, que a velocidade de uma reação, eu vou escrever isso aqui, ela é inversamente proporcional à energia de ativação. Então, quanto maior a energia de ativação de uma reação, menor a velocidade, mais lenta a reação. Quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade, mais rápida a reação. Essa é a razão pela qual você já deve ter ouvido falar que quando se adiciona um catalisador a uma reação, ela torna-se mais rápida, porque o catalisador ele interfere na energia de ativação, diminuindo a energia de ativação. Então, mudando o mecanismo da reação. Muitos catalisadores fazem isso. Alguns catalisadores, como por exemplo na catálise heterogênea, só enfraquecem ligações, mas o fato é que essa energia diminui. Bom, resumindo, então temos reações como essa, uma reação com duas etapas e a formação de um intermediário. Reações podem ter inúmeras etapas. Esses intermediários podem ser detectados, guardem isso na memória, isso é importante. Então, eu desenhei um perfil. Essa reação aqui, semelhante à anterior, ela também tem um perfil exoergônico. Aqui nós teríamos o ΔG dessa reação, ΔGR. Ela também seria exoergônica, mas é óbvio, eu não posso deixar de fora. A reação, ela também pode ter um perfil endoergônico. E aqui, veja, se nós tivéssemos um perfil como esse, por exemplo. Aqui nós temos os reagentes, aqui nós temos os produtos, e aqui nós temos a energia de ativação. A energia de ativação aqui é A. E, obviamente, nesse caso, né, nós temos aqui o nosso ΔG, ΔGR, endoergônico para esse caso, e para esses anteriores, exoergônicos. Bom, essa estrutura tem uma certa energia, essa estrutura tem uma energia maior, e essa estrutura tem uma outra energia. Eu queria ler o conceito que eu coloquei aqui sobre a teoria do estado de transição. Eu achei bem interessante isso que encontrei em determinado autor. A teoria do estado de transição descreve as reações químicas como a movimentação de uma energia mínima, então estou saindo aqui de uma certa energia, a dos reagentes, através de estruturas de energia superiores, está aqui, ó, estruturas de energia superiores, e intermediários, então pode ser essa estrutura, veja, essa estrutura do intermediário tem mais energia do que a do reagente, para outra estrutura mínima de energia, que são os produtos. Mas é, na verdade, um movimento de energias ao longo da reação química. Então, essa é a teoria das colisões. Estamos nos aproximando da equação de Arrhenius. Bom, tendo dito isso, temos aqui perfis energéticos, né? Então, se você se deparar com algum problema qualquer, aqui é uma abordagem bem do ensino médio, exceto pelo fato que o ensino médio pouco usa a energia de Gibbs. Normalmente usa a entalpia. Você poderia apresentar esses perfis para o seu aluno no ensino médio, chamando isso aqui de entalpia, isso aqui seria ΔH. Combinado, queridos? Então vamos lá, vamos nessa, pessoal. Próximo passo, vamos apresentar essa relação entre a velocidade e a energia de ativação. Para apresentá-la, eu queria trazer à memória de vocês o seguinte, importante o que eu vou falar aqui, tá?
Lembre-se, a cinética química, ela é uma área da química que depende muito das medidas experimentais, né, para que nós tenhamos uma boa compreensão dos fenômenos. Então nós sabemos, já de aulas anteriores, que a velocidade de uma reação é proporcional à concentração dos reagentes. E aí, a reação pode ser uma reação, por exemplo, de primeira ordem com essa cara. No estudo da cinética, uma reação de primeira ordem com essa cara, ela vai ter uma lei de velocidade integrada. Eu vou apresentar só da reação de primeira ordem para lembrar vocês onde eu quero chegar. Porque a relação que eu vou fazer aqui vai ser muito parecida com a equação de Arrhenius. Tendo em vista que a lei de velocidade de uma reação de segunda ordem não vai ter a mesma cara do que eu vou apresentar depois, não vou me deter na de segunda ordem. A lei de velocidade integrada dessa reação é uma lei do tipo concentração final, concentração inicial, exponencial de menos K vezes T. Essa é a lei de velocidade integrada para uma reação de primeira ordem. Os alunos do nosso curso sabem que para uma reação de segunda ordem a lei de velocidade integrada é outra. Se nós aplicarmos logaritmos naturais em ambos os lados da igualdade, essa equação fica com a seguinte cara. Ln de K é igual, Ln da concentração A é o Ln da concentração inicial menos K vezes T. Então, se nós tivermos medidas de valores de concentrações iniciais e como essas concentrações vão se comportando com o tempo, nós podemos encontrar a constante de velocidade de uma reação. A constante de velocidade de uma reação é determinada experimentalmente e ela é proporcional à velocidade da reação. Então isso quer dizer o seguinte, quanto maior a constante de velocidade, mais rápida a reação. Quanto menor a constante de velocidade, mais lenta a reação. Como isso aqui é determinado experimentalmente, observe bem que esse K é a constante de velocidade. Essa equação aqui tem a cara da equação de uma reta do tipo y igual a b menos mx. Então, como essa reta tem um sinal negativo para o coeficiente angular, todos nós que estudamos a cinética sabemos que ela tem uma inclinação negativa. Então, se isso aqui for y, se isso aqui for x, nós podemos dizer que o coeficiente angular dessa reta é m. Então, o estudante de cinética, né, que já teve essa parte introdutória inicial de cinética, ele sabe como determinar esse coeficiente angular para encontrar a constante de velocidade. Certo, queridos? Agora, veja que interessante. Final do século XIX, o químico sueco Svante Arrhenius, ele observou que a temperatura influenciava a velocidade das reações de maneira semelhante a esse comportamento. De tal maneira que se ele tomar o Ln de K igual ao intercepto, é assim que a gente representa isso aqui, se nós extrapolarmos esse gráfico, é exatamente o valor de B, o intercepto, porque é quando x é zero, né? Se x aqui é zero, m vezes zero é zero, y é igual a B, é o intercepto. E isso vai ser Ln de K igual ao intercepto, menos um coeficiente angular qualquer, que eu vou chamar aqui de m, multiplicado pelo inverso da temperatura. Então veja, essa equação aqui, isso aqui é uma observação que Arrhenius fez na prática, né? Isso é empírico. E aí, se nós dermos nome a essas características aqui, essas coisas, o intercepto, o valor de m, nós encontraremos o seguinte, o K é a constante de velocidade. K é algo determinado experimentalmente. O que é que eu estou querendo nesse momento agora? Eu estou querendo mostrar para vocês como é que a velocidade, caracterizada pelo K, ela é influenciada pela temperatura. Por quê? Porque é óbvio isso. É óbvio por causa da teoria das colisões. Se eu aumento a temperatura,
eu aumento a velocidade cinética, a energia cinética das moléculas, a velocidade das moléculas e a energia cinética média delas, e a frequência das colisões é maior, a chance de termos moléculas com energia suficiente para formar o estado de transição é bem maior. Então, baseado dessa sequência, né, Arrhenius vai estudar o comportamento das reações. E aí, ajustando aqui para ficar com a cara da equação de Arrhenius, o Ln de K vai ser igual a um parâmetro aqui que eu vou chamar de Ln de A. A letra A deve ser em homenagem a Arrhenius, tá certo? Isso aqui é chamado de fator estérico, tá? Tem a ver com a frequência das colisões, eu vou falar um pouco depois. Menos esse coeficiente angular, ele é exatamente o quociente entre a energia de ativação sobre R. Lembre-se, R é a constante universal dos gases, porque vocês estão acompanhando aqui a explicação, eu estou partindo da teoria cinético-molecular. Não é o propósito dessa aula, mas se nós formos estudar, por exemplo, uma das maneiras de determinar o R experimentalmente, está relacionado com a teoria cinético-molecular. Então, R aqui, inclusive, tem unidade de energia, multiplicado por 1 sobre T. Isso aqui tem a cara dessa equação. Olha que interessante. Ela vai ser Y, isso aqui estaria no eixo Y, isso aqui seria o meu intercepto, menos M vezes X. O que seria o M? Seria a energia de ativação sobre R, que é o coeficiente angular. O que seria o meu X nesse caso? O meu X aqui é 1 sobre T. De tal maneira, então, que se eu tiver dados de temperatura e constante de velocidade e colocar num gráfico Ln de K em função aqui de 1 sobre a temperatura, T aqui é temperatura, tá, gente? Veja que eu não estou usando, é importante falar isso, eu não estou usando um T aqui, aqui é um T minúsculo para tempo, aqui eu estou usando um T maiúsculo para temperatura absoluta, em Kelvin, tá bom? Cuidado para não misturar a simbologia. Esse T aqui não é tempo, esse T aqui é temperatura. Veja que isso vai ter a mesma cara que nós temos para a lei de velocidade integrada de primeira ordem. Aqui é o intercepto, aqui é o Ln de A. A mesma ideia que nós temos aqui da lei de velocidade integrada de primeira ordem é a que nós encontramos na equação de Arrhenius. Por essa razão, veja a semelhança, né? Por essa razão, olha como a equação de Arrhenius é extremamente parecida com a lei de velocidade integrada de primeira ordem. Olha só, eu posso reorganizar essa expressão da seguinte maneira. K, que é a constante de velocidade, lembre-se que é determinada experimentalmente, é igual a A, que é uma outra constante, que varia muito pouco com a temperatura, quase que independente da temperatura, está relacionado ao fator estérico das moléculas, às colisões moleculares. Exponencial de menos é A sobre R vezes T. Essa é a clássica, deixa eu sair da frente para vocês olharem, é a clássica equação de Arrhenius. Veja que ela parece um bocado com a lei de velocidade integrada. A diferença aqui é que aqui eu tenho uma constante, isso aqui depende muito pouco da temperatura, quase não varia com a temperatura, e a energia de ativação também varia muito pouco com a temperatura. A e E índice A são chamados de parâmetros de Arrhenius. Parâmetros de Arrhenius são essas duas constantes que estão ajustando a cinética da reação, a equação chamada equação de Arrhenius. Qual é a importância da equação de Arrhenius? Bom, a energia de ativação está apresentada na equação de Arrhenius. A equação de Arrhenius não foi um estalo que deu na cabeça dele. Se vocês olharem depois
nos slides que eu apresentei e disponibilizei para vocês, o que acabou acontecendo é que Arrhenius se utilizou de uma outra equação conhecida, chamada equação de 't Hoff. E a partir de arranjos na equação de 't Hoff, olha só que interessante, como parece com a equação de Arrhenius. A equação de 't Hoff, equação de 't Hoff. A equação de 't Hoff tem a seguinte cara. D, isso aqui é uma diferencial, de ln de K dt é igual a ΔH, essa é a equação de 't Hoff, igual a ΔH sobre RT2. É uma equação clássica da área da termodinâmica. Se integrarmos essa equação em ambos os lados, lembre-se que quando a gente usa a letra delta, nada mais do que uma diferencial, certo? Se nós integrarmos isso de ambos os lados e trouxermos, por exemplo, dt para essa parte aqui, eu vou deixar o delta mesmo, tá? Para não confundir. Então, eu trouxe dt que estava no denominador aqui para cá, multiplicando. Aplico uma integral desse lado, aplico uma integral desse lado. Os limites dessa integração aqui é de 0 a k, os limites dessa integração aqui é de 0 a t, só que temperatura, perdão, de T1 a T2 na escala Kelvin. Se eu integrar isso, a expressão que resulta é ln de K ΔH sobre RT. Bom, perdão, essa integral aqui tem um sinal de menos, menos ΔH sobre RT. Veja, a equação está começando a aparecer com a equação de Arrhenius, percebem? Só que aqui eu tenho entalpia. Na equação de Arrhenius, aqui eu tenho energia de ativação. Lembre-se que a base desse logaritmo, só lembrando vocês, né? Quando escrevemos o ln de alguma coisa, isso é a mesma coisa, por exemplo, ln de k é nada mais nada menos que o log de k na base E. Isso é o que nós chamamos de ln. Então, se eu pegar a equação de 't Hoff, integrada, né, já integrada, e reescrever sem o logaritmo, isso aqui seria k igual a E ΔH sobre RT. Parece muito com a equação de Arrhenius. Não é exatamente igual, porque na equação de Arrhenius a energia aqui é energia de ativação. Isso aqui é entalpia. Primeira distinção. Segunda, existe uma outra constante aqui na equação de Arrhenius, que é chamada parâmetro de Arrhenius, que tem a ver com a frequência das colisões. Não esqueçam isso. Mas são equações muito parecidas. O Arrhenius tomou emprestada da equação de 't Hoff. Qual a importância da equação de Arrhenius, né? Passado por ela, é que com a equação de Arrhenius, pessoal, nós podemos determinar a energia de ativação de uma reação. Deixa eu apagar aqui. Com a equação de Arrhenius, nós podemos determinar a energia de ativação de uma reação. Uma maneira prática de fazer isso, a melhor maneira é ter uma série de dados experimentais. Você pega esses valores, né, coloca numa planilha de Excel, pega a equação da reta e acha o coeficiente angular dela. Com a planilha de Excel fica maravilhoso fazer isso. Mas nós podemos fazer isso, com aproximações, é claro, se tivermos duas temperaturas. Com duas temperaturas nós podemos, conhecendo a constante de velocidade para uma certa temperatura e conhecendo a constante de velocidade para uma outra temperatura, nós podemos achar a energia de ativação de uma reação. Como é que isso é feito, né? Vamos lá. Vamos ver como é que isso é feito. Como é que encontramos a energia de ativação de uma reação tendo os dados experimentais da constante de velocidade em função da temperatura, né? E aí a situação é simples. Então, considere uma reação com constantes
de velocidade, K1 e K2, cujos valores referem-se às temperaturas T1 e T2. Vamos lá, vou demonstrar rapidinho essa expressão aqui. Essa expressão é uma expressão clássica. Deixa eu olhar aqui agora, tenho tempo ainda. Fui ver só a horinha, deixa eu voltar. Essa é uma expressão clássica que vai ser demonstrada agora. Qual é a relação? Não é complicado. K1 é dado por uma constante A, parâmetro de Arrhenius, né? Exponencial de menos EA sobre R, que multiplica T1. Então, temos a equação de Arrhenius. Veja, K depende da temperatura. Isso aqui praticamente não é influenciado pela temperatura. Isso aqui é a constante universal dos gases. Isso aqui praticamente não é influenciado pela temperatura. K depende da temperatura. Para uma velocidade com constante de velocidade K2, a expressão fica menos EA RT2. Veja só. Nós temos as duas expressões da equação de Arrhenius para cada temperatura. Temperatura na escala Kelvin, lembre-se, hein? Não pode ser em Celsius. E esse R tem unidades de energia. Unidades de energia. Então, sigamos aqui. Eu vou reescrever isso na forma de logaritmos. Como é que seria isso na forma de logaritmos? Isso aqui seria o ln de K igual a K1, né? ln de A menos EA sobre R. Bom, eu vou separar, já que o T é quem está influenciando o K, eu vou escrever EA sobre R T1. Mesma coisa. Bom, por que eu estou usando ln, se alguém estivesse perguntando, né? Porque eu estou trabalhando com o número E, com o exponencial. Então, ln de K2, ln de A menos EA RT2. Então, eu tenho aqui duas formas de escrever a equação de Arrhenius. Uma na forma de logaritmos e outra sem ser na forma de logaritmos. Bom, o que é que eu posso cancelar nessa expressão, né? Eu posso cancelar o ln de A, porque ele é constante para as duas temperaturas. Só que para cancelar, eu não posso simplesmente... eu estou trabalhando aqui com um logaritmo, né? E com uma soma, no caso uma subtração, eu não posso simplesmente pegar uma equação pela outra e dividir. E ficar cortando uma coisa com a outra. Não é assim que faz. Para que esse ln de A ele saia, eu vou chamar essa equação de 1, vou chamar essa equação de 2 e vou subtrair a equação 1 da equação 2. Melhor, para que a expressão fique memorizável, para que fique melhor de memorizar, eu vou dar uma dica final da demonstração. Eu vou subtrair a equação 2 da equação 1. Quando eu faço essa operação, ln de K2 menos ln de K1, subtraindo essa dessa, é igual, vou botar aqui um colchetes para que a gente não se atrapalhe com os sinais, tá? Como eu estou fazendo K2 menos K1, ln de A menos EA RT2 menos, abre outro colchetes, ln de A menos EA RT1. Comecem a ver que eu posso, ó, esse número menos esse eu posso cancelar. Agora sim eu posso cancelar, porque na verdade eu estou subtraindo um do outro. E posso arrumar isso aqui, ó, porque perceba, menos vezes menos vai dar mais. Então eu posso reescrever isso da seguinte forma. ln de K2 menos ln de K1 é igual a... Olha só como vai ficar.
EART1 menos EART2. Por que isso aqui ficou menos? Esse menos permaneceu. Menos vezes menos, mais. Isso aqui veio para cá para o início. Bom, EA sobre R é constante. Como EA sobre R é constante, eu vou colocar um parênteses aqui e escrever a equação na sua forma final clássica. Qual é a forma final clássica? Bom, isso aqui é o logaritmo da diferença. Eu posso escrever ln de K2 sobre K1 igual a EA sobre R, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Olha que interessante essa expressão, né? Veja, se eu conheço a constante de velocidade de uma reação em função da sua temperatura, eu posso achar a energia de ativação de uma reação química. É assim que energias de ativação de reações químicas podem ser encontradas. E aqui, olha só, uma maneira de memorizar essa fórmula, né? Veja que, como K2 está no numerador aqui iniciando, ele termina essa expressão aqui, ó, T2. Se eu tivesse escrito essa expressão colocando K1 aqui em cima, então aqui seria T1. Então, uma maneira de você memorizar é o seguinte: quem começa, termina. Então, se aqui é K2, aqui é T2. Se você usar K1 aqui em cima, aqui vai ser T1. A expressão vai ser a mesma. É lógico que as minhas decisões em fazer essas subtrações e organizar dessa forma é para que a expressão fique da maneira mais elegante. Eu acho que essa é a forma mais elegante dessa expressão. Tranquilo, pessoal? Então vamos terminar essa aula fazendo uma aplicação da equação de Arrhenius. Nos slides ainda temos mais algumas coisas, mas eu tenho um exercício para a gente fazer. Ele é um exercício rápido. Está aqui a equação de Arrhenius aplicada para duas temperaturas, né, o arranjo dela para duas temperaturas. E aí eu quero que vocês observem o seguinte: demonstração feita. Nós podemos ter o seguinte exemplo para aplicar e calcular a energia de ativação. O exemplo ele está disponível no slide para vocês aí. Olha só, nós temos uma reação que a energia de ativação é conhecida. O Peter Atkins ele tem alguns exercícios aqui bem interessantes em que você tem os valores de temperatura com a constante de velocidade que você pode achar as energias de ativação para essas reações. Fica para quando nós pudermos nos encontrar mais uma vez em sala, né? Para hoje vamos fazer o seguinte exemplo. Nós temos aqui uma reação cuja energia de ativação é 50 kJ por mol. Então, qual é o nosso exemplo aqui, né? A energia de ativação de uma reação, 50 kJ por mol. Diz mais ainda, né? Essa reação, ela está numa temperatura T1 de 27 graus Celsius. E eu quero saber o que acontece com as velocidades da reação se essa temperatura for para T2, 37 graus Celsius. Bom, deixa eu dizer qual é o objetivo desse exercício. Eu quero saber qual é a relação entre as velocidades. A observação experimental mostra que quando a temperatura aumenta 10 graus Celsius numa reação, a velocidade normalmente dobra. Não é exatamente o dobro, ela pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior que 2. Mas isso é basicamente o que acontece na maioria das reações. O que é que estou querendo mostrar com esse exercício? Quando eu aumento 10 graus Celsius para essa reação de energia de ativação 50, o que é que vai acontecer com a relação entre as velocidades? Em outras palavras, o que é que vai acontecer com K2 e K1? A relação entre eles. Será que dobra? Será que cai pela metade? Será que triplica? O que é que vai acontecer? Bom, primeira
coisa que nós devemos observar aqui é que as temperaturas têm que ser em Kelvin. Então, eu não posso trabalhar com a escala Celsius. Isso aqui, T1, são 300 Kelvin. T2, 310 Kelvin. Passei para Kelvin. Segunda coisa importante, isso aqui deriva da termodinâmica, apesar de ser cinética, mas deriva da termodinâmica. Então o R aqui não é aquele clássico 0,0082. O R aqui é 8,314 joules, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Aí o que é que acontece, né? Se eu fizer Ln de K2 sobre K1 igual... Bom, cuidado, isso aqui está em quilojoules, isso aqui está em joules. Eu tenho que ajustar as unidades. Então, 50.000, ou, é melhor escrever 5 vezes 10 a quarta, sobre 8, desculpa, eu fui muito rápido, para você não perder o fio da meada aqui, né? Tem que ser um pouco mais didático. Ln de K2 sobre K1 é igual a EA sobre R, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, em Kelvin. Substituindo, agora sim eu vou substituir, o Ln de K2 sobre K1 vai ser 5 vezes 10 a quarta, 50.000 joules, sobre 8,314. Isso tudo multiplicado pela seguinte diferença de valores. T1 é 300. 1 sobre 300 menos 1 sobre 310. Bom, aí, com calculadora científica, né, você vai fazer separadamente 1 sobre 300, anota esse valor, 1 sobre 310, anota esse valor. Faz a diferença. Depois faz esse quociente e multiplica. Quando você terminar, você vai ter um resultado mais ou menos assim. Ln de K2 sobre K1 vai ser igual a um número. Vamos supor que o número aqui fosse, por exemplo, 16,5. Não é esse número. Vamos supor que fosse esse número. Como é que eu saio desse problema? Como é que eu transformo essa relação matemática aqui num número final? A base desse logaritmo é E. Então, K2 sobre K1 seria E elevado a 16,5. Se 16,5 for o resultado dessa conta. Não é. Eu fiz essa conta antes, né? E a relação final que nós encontramos para esse cálculo é que K2 sobre K1 dá aproximadamente 1,91, que é K2, ou seja, a velocidade da reação 2 na temperatura maior é 1,91 vezes maior que na temperatura mais baixa. Veja, vamos forçar um pouco aqui. Isso é aproximadamente 2, né? Praticamente o dobro. Confirmando uma regra que os livros de ensino médio, aqui eu termino essa aula, os livros de ensino médio, eles não apresentam isso, não é propósito do ensino médio apresentar isso. Mas alguns autores, eles apresentam a regra de Van't Hoff. Lembra que Van't Hoff foi o nome que eu usei de uma determinada equação derivada da termodinâmica que derivou a equação de Arrhenius. Olha só que interessante. Então, nos livros de ensino médio, você encontra a seguinte regrinha, chamada regra de Van't Hoff. Um aumento de 10 graus Celsius na temperatura de uma reação normalmente duplica a velocidade da reação. Pô, de onde vem isso? Vem basicamente dessa relação. Por que não dá para dizer que sempre duplica? Porque é óbvio que depende da energia de ativação da reação. Como eu estou trabalhando com a escala logarítmica, esses valores são pouco influenciados quando eu pego o valor, esse quociente aqui da energia de ativação. Por isso que fica normalmente o dobro. Então, quando você lê mais uma vez a chamada regra de Van't Hoff nos livros de ensino médio, ela na verdade
explicada por esse exemplo que está aqui. Bom, essa é a nossa aula de equação de Arrhenius. Eu espero que vocês tenham acompanhado e entendido. Essa aula foi feita na forma de uma live, mas ela vai ser disponibilizada no meu canal do YouTube. Então vocês se inscrevam, Química com o professor Sandro Dutra. Escreve, anota, marca o sininho. Lá vocês vão encontrar aulas de ensino superior e aulas também direcionadas ao Enem, ao ensino médio. Eu espero que vocês tenham aprendido e um abraço para todos. Até mais.